Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Muito solicitada para vocês sobre abuso psicológico. Vou dar um tempinho para que as pessoas possam entrar. Para quem está assistindo a gravado, pode aí correr uns 2, 3 minutinhos para frente, até a gente iniciar de fato, para dar tempo aqui para o levar a nossa live para o maior número de pessoas. Enquanto isso, eu vou deixar nosso tema fixado. Olá, Helena! Olá, Rê! Tudo bem? Sejam bem-vindas. Estou deixando aqui o nosso tema fixo. Abuso psicológico. Como lidar com isto? Vamos lá. Acho que agora foi. Olá, Solange, seja bem-vinda. Para vocês que já estão aqui, ao vivo comigo, né? Deixe o seu coraçãozinho, mande o aviãozinho para os amigos, para as pessoas que também estão online, para ter a oportunidade de ouvir, né, esse conteúdo, para que a gente possa juntas refletir sobre esse tema tão importante. Oi, Dani, como vai? Tudo bem? Para a gente realmente refletir sobre um tema muito, mas muito importante. Boa tarde. E tão necessário, né? Algo que bom, desde que começou o BBB, independente de quem assiste, independente de quem acompanha ou só ouve falar, o abuso psicológico ganhou muita força nessas semanas, justamente porque alguns participantes sofreram, estão sendo abusados, outros são os abusadores, e isso fez a gente refletir, né, sobre a questão do abuso psicológico, entender que ele está cada dia mais presente na nossa vida. Muitas vezes a gente achava que era uma questão de... Deixa eu diminuir um pouquinho minha música. Mas muitas vezes a gente achava que abuso psicológico era algo muito feito, né, por psicopatas ou por pessoas somente narcisistas, e a gente percebe que não, né? Hoje nós temos diversas formas de abuso psicológico, ele é muito sutil e até mesmo difícil, né, de a gente perceber que nós estamos sendo abusadas. Em alguns casos, que isso é importante a gente trazer aqui também, que muitas vezes nós podemos ser abusadores e a gente não tem a consciência sobre isso. Então, essa live tem esse propósito, né, de a gente ter a clareza, entender o viés do abuso psicológico, quando ele acontece de fato, e entender como a gente pode lidar com isso, né? Então esse é o primeiro passo, a gente começar a ter consciência sobre algo tão importante. E dessa forma eu acho muito positivo isso que está acontecendo, para a gente entender que o abuso psicológico, ele acontece na nossa casa, ele acontece no trabalho, ele acontece na nossa relação com amigos, acontece na relação com os nossos pais, que o abuso ele tem um viés muito grande e ele pode estar presente em várias áreas das nossas vidas, e a gente precisa despertar para isso, ok? Então, espero que essa live seja um convite para que você possa despertar. Então, por isso, convide o maior número de pessoas para que possam assistir ou depois enviam esse conteúdo, porque realmente vai ser extremamente significativo e relevante. Para quem está aqui presente, né, eu gosto de fazer algo sempre muito interativo, até mesmo para entender um pouquinho da necessidade de vocês e juntas a gente poder refletir sobre isso. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou Andressa Santos, eu sou especialista em saúde emocional. Então, atualmente eu tenho um programa de inteligência emocional, um programa de saúde emocional, trabalho com reprogramações, sou hipnoterapeuta, então eu trabalho diariamente e escuto muito relato de abuso psicológico, por isso que eu acho tão relevante e interessante a gente falar sobre esse tema, porque muitas vezes nós estamos sofrendo isso e não temos tanta clareza, e também ao contrário, muitas vezes nós somos abusadores e também não sabemos, tá? Então, esse seja um convite para vocês. Para quem está me ouvindo aqui, quem acredita
que já sofreu abuso psicológico. E daí, tá, pessoal, é dentro daquilo que você acredita sobre o abuso, tá? Então, deixa aqui pra gente colocar sim ou não para quem já sofreu sobre a questão do abuso psicológico, combinado? E assim a gente vai aqui entendendo um pouquinho, tendo um pouco mais clareza sobre esse assunto tão necessário. Bom, é importantíssimo dizer que o abuso psicológico acontece de várias formas, né? E tem consequências gravíssimas, tanto para a nossa saúde física como para a nossa saúde mental. A Mariana Monteiro, sim. Obrigada, Mari, por compartilhar. Sim, até fiquei saturada e ficamos mesmo, né? Coloca aqui para quem já sofreu. Helena também falou que sim. O que vocês sentiram? Vocês sentiram uma questão de culpa? Vocês sentiram alguma reação física no corpo? O que vocês sentiram nesse período que vocês estavam passaram por esse abuso psicológico, né? É algo que acredito que hoje vocês têm essa clareza, mas obviamente no momento que vocês passaram, vocês nem sabiam que era um abuso, certo? Então, é interessante, compartilhem para mim quais são as reações físicas que vocês tiveram e até mesmo psicológica. A Rê colocou raiva e impotência, essa é uma característica mesmo, né, Rê, sobre a questão do abuso. Olá, Adriana, seja bem-vinda. Isso é muito comum. Então, assim, quais são as principais reações físicas, tá, pessoal, que a gente sente sobre a questão quando nós estamos sofrendo esse abuso psicológico? Muita questão de alterações do sono, distúrbios alimentares, abuso de álcool. Claro, muitas outras substâncias, né? Mas assim, a gente sente uma rigidez no corpo, né? A Helena colocou assim, tinha uma sensação de estar errada em tudo que fazia. É o principal sentimento, né? Quando a gente se sente abusada. Sentia que eu estava errada. E é isso mesmo, né? Então, um outro processo que a gente sente na questão da saúde emocional, a gente começa a desenvolver uma ansiedade, muitas vezes generalizada, até mesmo depressão e muitas vezes até mesmo pensamentos suicidas. Então, assim, o abuso psicológico, ele é muito sério. E não é pelo tempo. Andressa, eu vivi um abuso psicológico por 5, 6 anos, então independente do tempo que você sofre esse abuso, ele causa algum trauma, alguma situação que eu preciso ressignificar. Adriana colocou, concordo com a Helena, a sensação de estar errando sempre. E é esse sentimento mesmo, meninas, que o abusador quer, né, trazer. Qual que é Então a gente entende assim que quais são as formas, tá, de abuso, né? Muitas vezes são acusações, xingamentos, ofensas, desprezo, ironia, ameaças, silêncio como forma de punição, controle de todos os passos da vítima, né? Frase sempre diz com o propósito de confundir né, sobre os seus comportamentos, sobre aquilo. E quanto mais tempo eu vou ouvindo isso, mais tempo também eu vou entendendo, vai minando a minha autoestima, meu autoconceito, minha autoimagem, vai gerando em mim uma questão de culpa, né? Que é exatamente isso que vocês estão falando. Eu sempre me senti errada, eu sempre me sentia desconfortável, como se eu era errada da história. Por isso que o abuso psicológico ele é tão sutil, para que o abusado tenha essa consciência de entender que ele não é o errado da história. Porque o enredo ele é formado de uma forma muito delicada e muito bem forjada, né? Então tem 4 formas de abuso psicológicos que eu quero compartilhar com vocês, para vocês terem mais clareza sobre isso, sobre formas, né, de abuso. E algumas acho que vocês vão até se surpreender, não tinham tanta clareza. Porque assim, a gente percebe alguns abusos são mais perceptíveis, né? Que é a irritabilidade, a grosseria, que é o dedo na cara, que é a pessoa fica fora de controle. E para ela, né, trabalhar a questão da autoestima e autoimagem dela, ela precisa menosprezar o outro. Ela precisa enfraquecer o outro, entende? Então, isso é muito visível. A gente consegue perceber isso. Oi, Jaque, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a gente consegue perceber muito sobre isso, ok? Essa é uma forma de abuso psicológico um pouco mais perceptível. Só que tem aquelas, né, que quando você conhece a pessoa, e é algo muito importante, tá? Eu sei que aqui tem meu público maior são de mulheres, então eu tô falando para vocês, mas é importante que o abusador, né, pode ser tanto mulheres quanto homens, tá?
Tem muitas mulheres extremamente abusivas também em suas relações, seja com os maridos, com os filhos, com os pais, e da mesma forma homens. Então aqui não é uma questão de homem e mulher. Eu vou falar muito mais na posição nossa de mulher, mas é importante a gente ter essa clareza, ok? Então, muitas vezes, né, a gente percebe muito abuso psicológico nas relações, são essas que eu pego bastante, quando a pessoa, né, ela te enaltece, logo que você conhece, ela te enaltece. É uma pessoa fora de série, é uma pessoa assim, você fala, caramba, é a pessoa que eu tô esperando a minha vida toda, chegou o meu momento, né? E obviamente que eu me entrego, é de corpo e alma aquela relação. E quando a pessoa percebe, né, que ali, que foi dominada, que ela conseguiu, e além disso, essa pessoa, ela conquista a todos, né? Então, seus amigos, a sua família, né? Ela vai conquistando todo mundo ali, ó. Quando ela sentiu que você foi, né? Que você tá ali mais no controle, ela começa a mudar o comportamento. Então, até aquele momento, ela vai trabalhando muito a sua autoestima, falando o quanto você é maravilhosa, enfim, te colocando pra cima. Quando ela percebe que você entrou no jogo dela, né, começa a fazer o contrário, começa a trabalhar, oi Mário, oi Cacau, tudo bem? Sejam bem-vindas. Começa a trabalhar o contrário, começa a te minar, tá? Começa a minar a sua autoestima, seu autoconceito, a sua autoimagem, e é onde a gente começa a sentir mais esse tipo de sentimento que a Helena, a Mari, a Rê comentaram aqui conosco, que é de culpa. Porque eu quero tanto me diminuir para entrar na realidade daquela pessoa que me trata tão bem, né? Que me cuida, que me eleva, né? Que eu começo a me sentir errada da situação. E essa pessoa ela vai mudando um dia um grau não é algo tão perceptível. E para você entrar naquela relação, você também cada dia vai mudando um grau, deixa de usar uma roupa, para de conversar com uma amiga, porque depois ela começa minando as nossas relações, te distanciando das pessoas, né? Isso é uma forma muito comum de relacionamento, isso afetivo, né? Ela vai te minando das pessoas e você vai ficando essa convivência cada vez mais, né, naquele mundo só você e a pessoa que está abusando. Okay? Vê se isso faz sentido, vê se vocês já vivenciaram alguma coisa em relação a isso. E você, obviamente, vai ficando cada vez mais dependente daquela pessoa, seja financeira, seja dependência emocional, seja uma dependência afetiva, seja uma dependência, enfim, cada pessoa vai desenvolvendo uma dependência. E quando você vê, você não consegue sair daquela situação, ou muitas vezes você não quer sair daquela situação com medo de ser do abandono, com medo do abandono, com medo de como vai ser depois disso, como você vai encontrar aquela pessoa, porque você está o tempo todo se sentindo culpada, entende? Então, essa é uma característica muito comum na questão de abuso afetivo. Vamos ver o que as meninas colocaram aqui. Eu fiz com os outros isso também, achava que estava invadindo minha privacidade. Faz sentido, a Mariana, Exato, Rei. E não é. E algo que é importante você compartilhar, porque eu vou compartilhar aqui algumas formas, tá? De abusos. 4 formas bem sutis de abuso e que a gente não faz ideia. Então, por isso que eu falei desde o início, até na chamada. Aqui é pra gente ter clareza o quanto nós fomos já abusados emocionalmente, mas também muitas vezes nós cometemos esse abuso. Por quê? Porque muitas vezes foi aquela forma que eu aprendi a me relacionar, ou foi aquela forma que eu ganhei a minha vida toda. Talvez para todo abusador, né, ele sofreu algum tipo de abuso. Isso é muito comum, vocês, né, toda vez que você pega uma situação assim, você ou foram pais narcisistas, ou viveu, né, em cima para se sobressair, para ganhar autoestima, precisava diminuir o outro para elevar-se, né? Então isso é muito comum. Então você vai perceber aqui que pode ser que sim, em alguns momentos você foi abusador ou abusadora também. E primeiro momento que eu sempre falo sobre saúde emocional, acolhe. Entende que você fez o melhor que você podia naquele momento, tanto como sendo abusada quanto sendo abusadora, né? Agora, quando a gente tem consciência e clareza, que eu tenho a opção e a escolha de sair daquela situação, entender que eu posso me relacionar com outras pessoas, com outras pessoas de uma forma muito mais leve e saudável. Combinado? Então, assim, aqui não é uma questão de julgamento de forma alguma, é justamente para a gente ter consciência e clareza. Então, muito obrigada, Rê, por compartilhar, porque sim, muitas vezes
nós fomos abusadores e não fazíamos ideia que estávamos cometendo aquilo, ou que aquilo era um tipo de abuso. Tá? Então, vou compartilhar com vocês as 4 formas que nós temos de abuso e vocês vão começar a cair muita ficha, começar a ter um pouco mais de clareza sobre isso. Primeira é a lei do gelo, a lei do silêncio. Sabe quando às vezes você quer dar um gelo naquela pessoa? Né? Quantas vezes? Né? Eu já fiz isso. E até então, até quando eu fui estudar a questão de saúde emocional, não imaginava que isso era um abuso psicológico. Né? De simplesmente ignorar a pessoa, de ficar em silêncio, de não querer ouvir aquilo que a pessoa estava falando, né? Por ignorar a pessoa, né? É como se você retirasse a palavra, você não desse o poder para ela falar, ou que ela não era vista, que ela não era ouvida. Isso é uma forma também de abuso psicológico. Vocês sabiam, né, disso? E isso eu vejo muito nas relações. Claro que muitas vezes, dependendo do que a gente quer ficar um pouco quieto, mas é muito, muito comum a gente dar uma ignorada, né, na pessoa, e isso também é considerado como abuso psicológico, tá? O que acontece quando o abusador, né, faz isso? O que o abusado sente, tá? Geralmente faz com que a pessoa ela se sinta indigna de ser amada, culpada, por todas as situações ou fortemente desconfiada, sabe? Então a pessoa começa a diminuir todos esses abusos psicológicos. O que tem por trás dele? Tem sempre aquela questão de diminuir a luz daquela pessoa, de diminuir a autoestima, sabe? Pra gente se fortalecer, eu preciso diminuir o outro. Por quê? Porque o que foi ensinado para nós a nossa vida toda, veja se isso faz sentido para vocês, apontar o dedo. O errado é o outro. Era muito difícil, ninguém falou assim, olha para você, entenda o que está acontecendo. Hoje que a gente tem um pouco mais dessa percepção, entende? Então, assim, ignorar, apontar o dedo, ser agressivo, é um pouco culturalmente do que foi nos ensinado. Hoje, com estudo, entendendo o quanto isso realmente afeta e vai minando a autoestima, a autoimagem das pessoas, que a gente começa a ter mais clareza que isso são abusos psicológicos. A Rê colocou aqui, nunca imaginei. E realmente, e algo um pouco menos, né, Rê, dependendo, obviamente, do que acontece ali, mas é algo muito comum, eu vejo muito isso nas relações. A pessoa dá aquele gelo, né, por isso que chama daquele gelo na pessoa, né, para realmente ter esse poder, assim, de tirar a fala, tá? De tirar a fala, você não é vista, você não é olhada, você não é percebida, você não tem pertencimento aqui, tá? Então, isso no nosso inconsciente, quando a gente faz a lei do gelo, a lei do silêncio, é outra resposta que a pessoa está recebendo, tá? A segunda chama-se Gaslighting, não sei se vocês já ouviram, ele teve esse nome porque é um filme bem antigo de Hollywood, é um filme ainda preto e branco, de 1900 e tralalá, mas ele é muito interessante, que é realmente qual que é o fundo, né? Qual que é o viés do gaslight. Ela é muito caracterizada pelo esforço da pessoa em fazer a vítima duvidar dos seus próprios critérios. Então, até mesmo dos julgamentos ou até mesmo da sua própria percepção ou memória. É aquela pessoa que vai minando, sabe, um dia, né? Cada dia ela vai minando um pouquinho da sua clareza, da sua consciência, da sua autoestima, um pouquinho por dia, até você começar a ficar na dúvida, nossa, mas será que eu realmente, será que eu estou enlouquecendo? Será que eu não estou vendo isso? Então ela tem esse propósito, esse viés. O gaslight é muito, né? Isso realmente é um abuso psicológico mais perceptível, no sentido de olhar de fora, mas para quem está vivendo, não, né? E são pessoas, normalmente, né? São pessoas muito narcisistas, que estão preocupadas o tempo todo, né? Com elas mesmas, mas elas também têm uma questão de poder, quer ter poder sobre a outra pessoa, tá? Então, o gaslight está nessa posição de poder o tempo todo. E ele gosta sempre de pegar aqui pessoas com dependência emocionais, pessoas que já têm ali uma autoestima um pouco mais baixa, pessoas mais vulneráveis, ok? Algo muito importante, esse narcisista não significa que ele tem autoestima boa não, gente. Muito pelo contrário, ele faz isso justamente para se nutrir e ganhar força para trabalhar essa questão de autoestima e autoconceito, tá? Então, realmente, é uma pessoa que não tem autorregulação nenhuma.
É completamente disfuncional uma pessoa assim. Então isso é muito importante que vocês tenham clareza. Mas são pessoas muito espertas, são pessoas que têm esse feeling, que têm esse sentimento, né? São pessoas extremamente apaixonáveis assim no primeiro momento, são pessoas extremamente sedutoras, são pessoas, né? São daquele perfil que eu comecei ali no início que eu estava falando para vocês, que é um abuso psicológico mais comum que a gente percebe nas relações afetivas, é o gaslighting. Né? Então, a pessoa te nutre completamente de amor e de afeto, enquanto ela percebe que você caiu ali no jogo dela, ela vai te minando aos poucos, até você começar a ficar desconfiada do seu próprio julgamento, da sua própria memória, até mesmo, muitas vezes, levar a pessoa à loucura, tá? Então, por isso, lembra que eu falei que uma das situações ali do abuso psicológico, dependendo, era até pensamentos suicidas, vem muito desse perfil aqui do gaslight do número 2, tá? Helena, vamos tocar no ponto fraco do abusado, né? Sabem ler bem as necessidades e pontos fracos. Exatamente, Helena. Né? A pessoa narcisista mesmo, e que provoca, né, faz esse abuso, que é o do gaslight, ele sabe exatamente. Por exemplo, como ele é muito sedutor, logo no começo da relação, ele faz você se sentir muito confortável para você falar coisas mais sensíveis suas, coisas que te deixam mais vulneráveis, ok? E daí, por exemplo, você fala assim, no início de uma relação com essa pessoa, meu pai me dizia muito sobre isso, né, que eu não ia ser ninguém na vida, enfim, isso é algo que você comentou, tô falando algo aqui hipoteticamente que acontece, tá, gente? Em uma briga, em uma situação, em um momento sua de fragilidade, ele vai usar aquilo que você mesmo disse pra ele, né, e vai usar pra te destruir um pouquinho mais. Então fala assim, mas não é seu pai mesmo que não te diz sobre isso? Só que muitas vezes nesse começo, ele não faz um tom tão agressivo. Ele faz um tom mais amoroso, mais leve, e que vai só vai te colocando ali na trama, né? Então é muito difícil você perceber sobre o gaslight devido a isso. E outra, ele começa a te afastar das pessoas. Então você não compartilha muito do que você está vivendo. Ele te inibe dessa convivência. Então é algo que você vai ficando só com aquele abusador e só com os seus pensamentos. Então rapidamente você entra nesse ciclo abusivo, ok? Terceira, superproteção. Quem aqui acreditava que superproteção, né, é uma questão de abuso psicológico? O que acontece quando você super protege demais as pessoas, os seus filhos, até mesmo os seus pais, dependendo da relação que você tem, que você não quer que a pessoa se frustre, não tenha frustração? A superproteção, ela assume diversas formas, mas assim, o que a gente vai fazendo com o outro? A gente vai baixando a capacidade dela de estabelecer limites, de realmente fazer as próprias escolhas, ter as próprias iniciativas. E você vai deixando aquela pessoa cada vez mais dependente emocional de você. Então, assim, é muito comum ver já adultos, né? Antes de tomar qualquer iniciativa, ainda precisa do aval e precisa de uma questão da mãe, ou do pai, ou de alguma pessoa. De uma pessoa que tem que super protegeu a vida inteira. Então, a superproteção também é uma forma de abuso psicológico. Quando você superprotege demais, você coloca numa bola, você vive só você e aquela pessoa, você começa a minar também as demais relações, ninguém presta para ser amigo dos seus filhos, ou ninguém presta para ser, mesmo numa relação afetiva, né? Ninguém presta para ser seus amigos, você também, novamente, vai virando naquele casulo, só vocês, e vai criando aquela dependência emocional. Então, é muito comum, gente, eu já vi várias vezes mulheres extremamente bem-sucedidas, né? Mas que tinham uma ferida emocional muito grande de abandono na infância. O que acontece quando acha uma pessoa que super protege ela, né? Ela começa a entrar muito naquele enredo. E muitas vezes começa até a se tornar dependente financeiro daquela pessoa. E quando se percebe que que até as próprias iniciativas estão sendo minadas,
ela percebe que ela deixou muito daquilo e quando quer separar dessa relação, ela já tem uma dependência financeira com ele, entende? Que ela precisa de muito mais esforço, de muito mais energia. Dependência financeira aqui é só uma citação, um exemplo, algo que é muito comum que a gente percebe nas relações, ok? Que é uma forma da superproteção e é uma forma de ter o quê? Segurar aquela pessoa comigo. Tá? Então, isso para adultos, obviamente, para criança, é o tempo todo você ser o centro das atenções daquela pessoa, você resolve tudo pelaquela pessoa e você vai criando o quê? Pessoa extremamente dependente emocional sua. Isso vai minando extremamente a autoestima, são pessoas com baixa autoestima, as pessoas que foram super protegidas na sua infância, são pessoas com baixa autoestima, são pessoas extremamente inseguras, normalmente não serão adultos funcionais, tá? Faz sentido aqui isso para vocês? Oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Vão deixando aqui se isso faz sentido, né? Se isso foi novo para vocês. Obrigada. Vão deixando o coraçãozinho para chamar mais pessoas para a nossa live. Quarta forma de sutil, né? A quarta forma sutil de abuso psicológico é o conflito de lealdade. Isso é muito comum quando é feito entre os pais, né? Quando os pais separam e começa a colocar, é um casal que tem filhos, né? Os pais separam e começa a pedir uma questão de lealdade para aquela criança. Né? Então, os pais separados, eles lutam para que o filho se posicione incondicionalmente com um deles, sem esquecer que a lealdade de um implica, né, na deslealdade ao outro. Então, as consequências desse tipo de abuso, as crianças estão associadas a sintomas de ansiedade, elas vão somatizando, então muitas vezes começa a ficar doentinha, com uma doencinha atrás da outra, extremamente gripada, vão somatizando, muda completamente o comportamento e pode com certeza, né, comprometer seriamente aí a sua estabilidade emocional. Então, quando os pais se separam, né, entra nesse conflito de lealdade. Isso também é uma forma sutil de abuso psicológico. Vocês tinham ideia sobre isso? Então, as 4 formas aqui para quem entrou, né? Nós temos a lei do gelo, que é a lei do silêncio, né? Quando você quer tirar a fala do outro, você dá aquela ignorada, né? Você quer mostrar para a pessoa que a pessoa não existe. Isso também é uma forma sutil de abuso psicológico. O gaslighting, que é aquela pessoa que é extremamente sedutor no início, faz você ficar extremamente sentir confiante, né, nessa relação com aquela pessoa, e daí 1 grau por dia ele vai mudando o comportamento e vai fazendo você sentir dúvida da sua capacidade, do quanto você é culpada, que você está errando e como você quer agradar, né, sempre aquela pessoa, porque aquela pessoa se tornou o centro da sua vida, você vai mudando muito a sua relação. A segunda, a superproteção, quando tanto pais, né, querem super proteger os filhos, né, isso, ele vai virando o centro da atenção dos filhos, então vai criando uma dependência emocional com essa criança. A criança também vai criando, obviamente, crianças e adultos muito medrosos. Eu sempre pergunto nos meus atendimentos, né, como que foi essa criação dele, né? Tá muito ligado com essa questão da superproteção também. Tem baixa tolerância à frustração, né, e que vai limitando o dia a dia deles. E o último, conflito de lealdade, muito realizado, às vezes quando os pais, o casal se separa e querem colocar que o filho escolha com quem quer ficar, ou, né, que essa questão de lealdade, se você escolhe ele, você ama mais o seu pai do que a mim, e assim a gente vai também minando muito a questão do autoconceito, da autoimagem, da autoestima dessa criança. A Tânia colocou que não tinha ideia. E nós não temos mesmo, né, Tânia? Por isso que quando eu comecei a live, eu falei assim, gente, a gente vai perceber que sim, a gente já sofreu muito abuso psicológico, mas nós também já fomos muito abusadores, porque nós não tínhamos consciência que isso era abuso psicológico. Porque muitas vezes nós aprendemos assim para nos defender. Muitas vezes nós vimos isso nas nossas relações, né? Vimos isso na nossa casa, nossos pais agindo dessa forma, e a gente foi entendendo que é uma forma ok de a gente se relacionar com o outro, tá? Então, isso é muito importante. A gente só consegue lidar com aquilo que a gente tem clareza, que a gente tem conhecimento. Senão, eu não consigo fazer uma mudança de comportamento realmente importante. Então, como a gente lida com tudo isso, tá? Primeiro,
reavalie a sua própria vida, o seu próprio comportamento. Algo que eu sempre falo, se você está numa relação, seja ela qual for, afetiva, até no relacionamento com nossos pais, que tem muita questão de conexão e emoção ali, no trabalho, pergunte-se para você, o que você está ganhando com essa relação? O que você está perdendo com essa relação? A Helena colocou, o silêncio é algo que eu não tinha consciência. E realmente não tínhamos. Eu comentei aqui, né? Era algo que muitas vezes eu já cometi, tá? Até eu não ter esse despertar, essa consciência, eu realmente fiz. Às vezes para não brigar, mas eu percebia que aquilo durava um pouco mais tempo. Então, hoje eu entendo, né, o efeito que isso tem. Então, sim, a lei do gelo, né, conhecida como a lei do gelo, a lei do silêncio. E é muito comum, eu vejo isso muito realizado hoje, é um comportamento muito praticado nos nossos relacionamentos. A Tânia, eu uso muito o dar o gelo. A lei do gelo, assim, é algo que cai nossas fichas, né? Como que realmente muitas vezes nós somos abusadores e nem sabemos, né? Achei que era melhor agir assim do que abrir oportunidade para uma discussão negativa. Maravilha, Tânia, isso é algo muito legal para a gente falar. Tem momentos, se a pessoa está muito irada, se a pessoa está com muita raiva, não é legal a gente discutir mesmo, porque a raiva, ela sobrepõe qualquer outro tipo de emoção. Então, a pessoa nunca vai trazer a mente analítica, uma questão consciente quando a pessoa tá raivosa. Então, assim, quando a pessoa está com raiva, é legal realmente a gente dar um passo para trás e não entrar no quê? Na isca, né? Muitas vezes entrar na briga, entrar na vibe, deixar que a loucura do outro tire a nossa paz. Só que se eu praticar a lei do silêncio, praticar a lei do silêncio ali, na hora da discussão, se foi à noite, dar um tempo, e no outro dia chamar a pessoa para conversar quando a gente perceber, legal. Muitas vezes o que a gente faz com a lei do silêncio, a lei do gelo, a gente simplesmente começa a ignorar um dia, ignora 2, ignora 3, não é? Às vezes a gente passa uma semana ignorando, silenciando o outro. Então, aí, quando você começa a fazer isso de uma forma recorrente, é um abuso psicológico. Ficar em silêncio ou falar, olha, eu vou conversar com você quando você se acalmar, isso é ser emocionalmente inteligente, tá? Então, só vamos ver se ficou isso claro, tá, gente? Não significa que tudo é a lei do gelo. Mas a gente percebe que quando você quer dar um gelo naquela pessoa, dar um basta, você simplesmente faz isso. Adriana, essa questão de superproteção de um dos pais com os filhos se encaixa como abuso também? Sim, Adriana. O que acontece, né, com a superproteção? A superproteção, ela causa muita dependência emocional do outro, né? Então, hoje eu vejo muito adultos ainda para tomar, às vezes, decisões até pequenas, tá? Adultos que foram na infância super protegidos são pessoas que não acreditam na sua própria capacidade, na sua própria iniciativa, são extremamente mimados, obviamente, não sabem lidar com a frustração. E ainda sempre fica pedindo opinião dos pais. Obviamente não é que é ruim, né, pedir a opinião dos pais, mas entende que para qualquer coisa eu preciso que o outro me diga o que fazer, porque eu não tenho essa questão de clareza de escolhas. É aí que tem o problema da superproteção, tá? Então isso é muito importante. Legal, Tânia, ficou muito claro. Adriana, vê se faz sentido para você. Então, quando acontece a superproteção, que eu falei um pouquinho antes, você começa a criar a pessoa naquela redoma, você fica o centro do universo para aquela pessoa, como se só você soubesse o que é bom para ela e ela vai acreditando nisso. Obviamente, quando é adulta, a gente precisa aprender a escolher. Isso faz parte do dia a dia da vida, isso faz parte, é um jogo da vida que a gente precisa. Quanto mais eu tenho essa propriedade de saber escolher, melhor é minha vida, melhor vai ficando mais leve, mais fluida é a minha vida, ok? Então, isso é muito importante, tá, Adriana? Superproteção causa uma ferida emocional gigantesca, tá? Da mesma forma que o abandono, a rejeição, a superproteção também. Então, tudo que é falta e super vai causar dor, vai causar dano. Então, é algo pra gente repensar aí a forma que eu tô lidando com os filhos. Faz sentido sim, obrigada. Que bom, Adriana. Isso é muito comum, né? Eu também sou mãe da Maria Eduarda de 6 anos, então eu também é algo que fica sempre ali, ó, até onde eu consigo cuidar, até onde eu preciso proteger, até onde ela precisa seguir a vida. Não é fácil.
né? É um limite bem tênue mesmo, tá? E causa essa bastante dúvida, né, pra gente. Então, como a gente lida com isso, pessoal? Reavalie a própria vida, né? Agora que vocês têm mais clareza sobre esses abusos psicológicos, comece a avaliar a vida de vocês, as relações de vocês. Observe se os abusos se repetem, mesmo que sejam em situações diferentes. Agora que você tem um pouco mais de clareza, perceba que, por exemplo, né, a lei do gelo e a superproteção, até mesmo a lei ali do conflito, se é algo que você faz muito no dia a dia, né? Percebe onde você também comete isso, porque sim, nós muitas vezes somos abusadores, como a gente descobriu aqui, e não sabíamos, né? Então, como que eu posso ter um comportamento diferente, um comportamento mais saudável, um comportamento emocionalmente inteligente que faz sentido para mim, né? Para minha proteção, obviamente, do meu emocional, mas também de uma forma para eu não precisar ferir, eu não precisar diminuir o outro, silenciar o outro, calar o outro, para eu conseguir sair bem dessa situação, né? É isso que é o fundo do abuso psicológico, é isso. O mais importante, gente, nós temos um feeling absurdo, mas a gente usa muito pouco dele, não é mesmo? Quando você entra numa relação, a gente sabe, a gente sente, toda vez que você se sente desconfortável, você sente ansiosa demais, medo demais, toda vez que você precisa se medir tudo que você vai falar, o seu comportamento, peraí, né? Liga o seu pisca-alerta, tem algo de errado acontecendo. Porque o natural é que flua, o natural que seja leve, o natural é que você seja você mesmo com aquela pessoa. Se você está se diminuindo muito para entrar na realidade daquela pessoa, para não sentir culpa, para não sentir a errada da história, peraí, tem alguma coisa errada, né? E provavelmente não é você, entende? Mas a gente sempre foi criado que a culpa é dos outros e a gente precisa começar a lidar com isso de uma forma melhor. Ouça que os amigos e os familiares têm a dizer. Então, não se afaste das relações, né? Quando você inicia uma relação, principalmente afetiva, não se afaste dos seus amigos. Tenha sempre um bom amigo para poder compartilhar. Se tem algo te incomodando, compartilha para entender se o ponto de vista do outro, se o que você está vivendo está sendo algo saudável ou não. Pode ser que ele tenha um ponto de vista diferente, mas o compartilhar, você não viver sozinha com seus pensamentos de certo e errado, de culpa, né, de débito e crédito, tudo isso da nossa mente analítica, ele não vai nos ajudar. A gente precisa ter uma rede de apoio sempre, em vários momentos da vida. Então, contar com familiares, contar com amigos é muito importante. E outro, se você realmente está percebendo, né, que você está sofrendo abuso psicológico, principalmente um gaslight, que é, né, fortíssimo, e outros, né, e você percebe que não está conseguindo sair disso sozinha, busque um profissional. Né? Muitas vezes a gente precisa que alguém nos guie para tirar daquela dor, para ressignificar aí diversas crenças que nós temos e que está me permitindo me afundar cada vez mais, tá? Se eu tenho uma dependência emocional, é muito comum que eu vou buscando isso nas minhas relações. Eu saio de um relacionamento abusivo e pulo para o outro. Saio de um e pulo para o outro. Vê se isso faz sentido para você. Porque você tem uma dependência emocional, enquanto você não ressignificar essas feridas, né? São essas coisas que você vai estar de uma forma inconsciente buscando. Ok? Pessoal, fez sentido para vocês? Ficaram com alguma dúvida? Me deixa saber aqui, compartilhe comigo. Muito obrigada para todo mundo que ficou. Né? Quem me segue sabe, eu tenho um programa de inteligência emocional. A gente trabalha muito questões de reprogramações e de ressignificar. Então, eu tenho ele tanto no digital, é só ir no link da bio, para vocês entenderem um pouquinho. Também tenho esse atendimento presencial online. Para quem é de fora, eu sou de Campinas, tá? Então, no presencial a gente faz em Campinas, mas eu atendo em vários cantos. Excelente explicação, que bom. Amei estar presente, que bom, Marina. Se precisarem, conte comigo, eu tô aqui para apoiá-los. Quem não está ainda, né, a Rê, a Helena, já fazem parte do Papo Terapia. Hoje nós teremos o Papo Terapia às 19 horas. O Papo Terapia é exatamente essa roda de conversa. A gente sempre traz um tema e a gente começa a desmistificar temas sobre saúde emocional. A gente sempre traz dicas de como trabalhar isso. Então, é um despertar, é um autoconhecimento e é uma experiência única, né? A Joana também está aqui, participa do Papo Terapia.
Para vocês que queiram, né, sempre trabalhar a saúde emocional, se tornar emocionalmente inteligente, convido vocês, né, a estarem conosco hoje no Papo Terapia às 19 horas. Para participar do Papo Terapia, é só ir no link da bio, faça parte do grupo VIP e lá você vai receber informações sempre sobre saúde emocional. Não é um grupo que a gente fica movimentando, você vai receber várias notificações, não. Ele é muito pontual e toda quinta-feira eu mando o link para as pessoas entrarem. Então hoje a gente vai ter um Papo Terapia extremamente especial. Quem puder, participe porque não fica gravado. Ele é ao vivo e ali é uma experiência única. Muito obrigado para todos vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida, como faz para participar? Tânia, vai lá no link da bio daqui da Relacionare, tá? E lá vai ter um link para você participar do Papo Terapia, do grupo VIP do WhatsApp. E lá no grupo VIP que eu disponibilizo o nosso link para participar, tá? É feito pelo Zoom, é extremamente seguro, muito gostoso, é um ambiente extremamente acolhedor, leve. As meninas que estão aqui, que participam do Papo Terapia, não me deixam mentir, a gente já está quase há 1 ano com o Papo Terapia, né, acontecendo semanalmente, e a gente traz temas extremamente relevantes para o nosso dia a dia, tá? Ele é gratuito e online, tá, meninas? Então, para quem gosta e para quem quer se desenvolver, despertar, trabalhar essa saúde emocional, é uma excelente oportunidade, tá bom? Então, um beijo grande. Quem ficou com dúvida, quem quiser me chamar, pode mandar um direct que eu respondo a todos vocês. Um beijo grande, se cuidem. Até a próxima.